Scarface, sem sombra de dúvidas, um dos maiores clássicos do cinema. A história do filme, que acompanha o personagem Tony Montana do seu auge até a sua queda, é simplesmente incrível e talvez única, acompanhada da atuação fantástica de Al Pacino, que tem um tom de naturalidade indescritível nesse filme. Bom, no vídeo de hoje, nós vamos explorar o filme Scarface e a impressionante atuação de Al Pacino, que se tornou um clássico. O filme não apresenta nenhuma complexidade no seu enredo. Por outro lado, o enredo na verdade é simples e ao mesmo tempo encantador. O filme conta a história de Tony Montana, um imigrante cubano que logo se envolve no submundo das drogas em Miami, conseguindo um enorme império através de muita violência e ambição. O filme se passa na década de 80, um momento onde o regime de Fidel Castro em Cuba começa a sofrer fortes crises e começa a espantar o povo cubano, através do êxodo de Mariel, um movimento migratório que levou mais de 125 mil imigrantes cubanos aos Estados Unidos. E entre eles está o personagem Tony Montana. E aqui começa a história de Scarface. Tony, apesar de ser o personagem principal do filme, não é apresentado sozinho. Ele leva consigo seu amigo Manny Ribeira, com quem o acompanha durante todo o filme. Tony sempre pensa alto e logo que tem oportunidade de negócio, ele cai de cabeça, mesmo que com um certo pressentimento. O negócio não é como qualquer outro honesto e pequeno. Na verdade, ele é ilegal. O tráfico de drogas acaba sendo a porta de entrada para a construção do império de Tony. Ao longo do filme, o personagem consegue escalar cada vez mais nesse submundo criminoso, até que acaba se deparando com outra porta que faria ser cada vez mais poderoso. Então, em certo ponto que é traído por seu chefe, Tony simplesmente dá uma virada de chave na sua vida, se tornando o maior traficante de Miami. A direção de Brian De Palma também é muito notável. Ele cria uma atmosfera intensa e visualmente impactante, com cenas icônicas, sequências de ação memoráveis e um estilo visual único, utilizando recursos visuais marcantes, como o uso de cores vibrantes, enquadramentos e movimentos de câmera criativos, que elevam a experiência e reforçam a atmosfera sombria e tensa do filme. Scarface é hoje o filme favorito da carreira de Al Pacino. Ele simplesmente ama o trabalho que foi feito. E assistindo o filme, nós conseguimos entender o porquê. Scarface foi o filme perfeito para Al Pacino expressar as suas características. O filme inteiro foi feito à altura do ator e para o ator. O filme tem um tom próprio, desde a sua trilha sonora até a sua cinematografia, com um universo criado para contar a história do Tony Montana. E toda a construção do filme em todas as camadas foram realizadas para que o Al Pacino entrasse em cena. O filme inteiro foi construído para ele, e a produção garantiu que esse seria um projeto à altura. Apesar de vermos outros projetos do Al Pacino como O Poderoso Chefão, em que o Michael Corleone é uma das melhores interpretações já vistas no cinema, Tony Montana é tudo aquilo que o Al Pacino quer alcançar trabalhando com o personagem. E o universo criado em volta dessa versão acabou permitindo que eles tivessem um tom diferente da realidade o tempo todo. A primeira abordagem do ator sobre o Tony Montana foi pensar no lado mais cônico do personagem. Ele não podia imaginar o Tony como um homem somente mau o tempo inteiro, então ele criou essa dualidade, que aliás complementa suas escolhas corporais para o personagem. Da sua primeira cena do filme até a última, o Al Pacino está interpretando um personagem em um nível de loucura e adrenalina. Essa loucura é por não estar buscando ficar próximo da realidade. O seu personagem vive em um outro campo, e isso acaba sendo representado pelo olhar. Dentro da história, acontece a evolução e destruição do personagem. Durante o filme, nós acompanhamos o Tony Montana vindo de Cuba e cometendo diversos crimes, um seguido do outro, para subir de vida. Alguns pontos do personagem são bem interessantes para sua evolução. O Tony é um homem leal aos seus, tanto aos amigos quanto ao chefe. Esse ponto acaba sendo bem forte por criar conflitos em diversos momentos com a sua ganância pelo poder. O diretor queria mostrar o universo da cocaína que o personagem está submetido, como ele acreditava ser, um paraíso na superfície, mas um verdadeiro inferno para quem decidisse mergulhar nos negócios. E o Tony faz um mergulho mais profundo no filme. O Tony Montana é o personagem previsível, e isso torna o filme mais interessante. No filme inteiro, Al Pacino podia brincar com vários caminhos diferentes em uma só cena. No filme, ninguém imaginaria que depois de tudo que o Tony Montana fez, ele iria se recusar a explodir um carro por ter duas crianças dentro. Para uma pessoa normal, isso é mais que um motivo suficiente.
Porém, o Tony Montana, até esse momento, não tinha demonstrado nenhum senso de humanidade. Isso fica ainda mais interessante com Al Pacino. Na primeira metade do filme, ele almeja e busca o poder, e na segunda metade, ele consegue esse poder, mas tudo o que encontra é o vazio. Esse personagem, quem é o criminoso sangue frio, cria uma conexão com o público pela atuação do Al Pacino. São N motivos para que o público entenda quem é o personagem e crie curiosidade sobre ele. O Al Pacino entrega uma atuação tão incrível que nós mergulhamos nesse universo de cabeça. Scarface teve um impacto significativo na cultura pop desde o seu lançamento até os dias atuais. Um dos aspectos mais discutidos sobre o impacto de Scarface é o fascínio exercido por Tony Montana com o personagem central. Ele personifica a ambição desenfreada, a violência e a busca pelo poder a qualquer custo. Seus valores distorcidos e a sua sede de poder foram retratados de uma maneira intensa e icônica, cativando e dividindo o público. Esses valores distorcidos de Tony Montana tiveram repercussões na sociedade e na indústria cinematográfica. Nas décadas seguintes ao lançamento do filme, houve debate sobre a glamorização da violência e do estilo de vida criminal retratado em Scarface. Algumas pessoas argumentam que o filme pode ter influenciado a cultura da máfia e do tráfico de drogas. Em contrapartida, outras defendem que ele simplesmente retratou uma realidade existente. Mas além disso, Scarface teve uma influência notável em filmes, músicas e referências na cultura popular. O filme se tornou uma referência para muitos diretores e roteiristas, inspirando várias produções posteriores. A icônica cena do Tony com a sua M16 equipada com lança-granadas e a sua frase lendária "Say hello to my little friend" são referenciadas e parodiadas frequentemente em filmes, programas de TV e músicas. Scarface se consolidou como uma obra-prima, mantendo seu status de filme clássico ao longo dos anos. Ele é referenciado pela qualidade da direção, o desempenho do Al Pacino e o seu roteiro audacioso. Apesar das discordâncias sobre seus valores e influências, Scarface continua a ser um filme importante na cultura pop, que deixou uma marca indelegível na indústria cinematográfica e na sociedade. Na época do seu lançamento, Scarface não foi tão bem recebido pela crítica. A resposta inicial da crítica foi mista, com as críticas sobre a violência excessiva, linguagem forte e frequente uso gráfico da droga pesada. Mas na verdade, essas críticas já nem valem mais depois que o filme se tornou o que é hoje. Scarface tem uma representação incrível do que de fato acontecia em Miami. Aliás, alguns expatriados cubanos em Miami se opuseram à representação dos cubanos no filme como criminosos e traficantes de drogas. Porém, não há o que fazer, já que de fato uma parte dos imigrantes acabaram formando a máfia cubana em Miami. Aliás, foi em base nisso que o roteirista Oliver Stone se baseou para criar a história de Scarface, e claro, do Tony Montana. O filme acabou recebendo uma reavaliação dos críticos, considerado por alguns como um dos melhores filmes de máfia de todos os tempos. E claro que não é à toa, o filme é repleto de metáforas. Aliás, o filme em si é uma metáfora, e isso se encaixou muito bem com a atmosfera de Scarface. Todo esse tom mais sombrio que o filme toma acaba fazendo com que o público se foque mais na história e se apegue mais facilmente aos personagens, pois dentro do filme temos um universo incrível para mergulhar. Bom, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Aliás, deixe aqui nos comentários se você gostou e quer mais vídeos assim. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.